É você, Satanás. É você, Satanás. Dois escritores brasileiros encontram o demônio nas ruas de Frankfurt, na Alemanha. Eu sou o Douglas Heraldo, criador do blog Listas Literárias, e já já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo do blog Listas Literárias e hoje vou compartilhar com vocês sobre um livro que conta aí a aventura de dois escritores brasileiros pelas ruas de Frankfurt, na Alemanha, onde eles acabam se encontrando com o demônio. Com certeza aí o vídeo vale o seu joinha e dê aquela curtida para prestigiar o nosso canal. E também se inscreva aí no canal, serão várias atividades no decorrer do ano, vários conteúdos, várias discussões literárias e várias novidades para vocês. Com certeza vale a pena, então se inscreva no nosso canal. Sempre um complemento e uma também discussão a partir do listasliterárias.com, o blog aí com as listas mais criativas e originais da internet brasileira, isso desde 2009 já, né? Então a gente tem uma estradinha aí trabalhando e falando sobre literatura na internet brasileira. Então, vai aí, pessoal, deixa aí o seu joinha e também se inscreva no canal. Vamos começar a subir aí o nosso canal. Então, como eu tinha falado, a discussão de hoje é sobre um livro que trata sobre o encontro de dois brasileiros aí com o demônio na Alemanha. Você já deve estar imaginando de quem eu estou falando. Estou falando deste livro aqui, O Demônio de Frankfurt, do Ferrez, né, autor de Capão Redondo, o Manual Prático do Ódio, né, o cara que saiu do Capão Redondo e aí fez um grande impacto na literatura, muitas vezes considerado como literatura marginal, mas hoje o Ferrez é um grande player aí da nossa literatura brasileira, com certeza. E este livro aqui, com uma edição muito bonita, já vejamos a questão da própria capa aqui com a ilustração, o livro conta com ilustrações do Lourenço Mutarelli e já falaremos mais sobre isso no decorrer do nosso vídeo, né? Esta edição aqui em capa dura, publicada pela editora Comic Zone, que é uma editora inclusive criada junto com o Ferrez e com o Thiago Ferreira, né? E que é voltado, especialista aí nos quadrinhos, mas que também fez o lançamento deste livro aqui, desta obra, que é uma bela obra, com muitos, aqui mais uma ilustração do Mutarelli para vocês dar uma acompanhada aí, né? Que foi publicada em 2021. E isso, 2021, são exatamente 8 anos depois que o governo brasileiro levou os autores para Frankfurt, na Alemanha, lá na Feira do Livro de Frankfurt, que é aquela considerada a maior feira do livro do mundo, né? E uma das mais, e certamente a mais importante. E é importante a gente entender um pouco desse contexto, porque em 2013 o governo então queria divulgar a literatura brasileira, queria divulgar os nossos autores nacionais e acabou levando uma comitiva com 70 escritores para a Alemanha, todos custeados pelas verbas públicas, para fazer a divulgação da nossa literatura na Feira de Frankfurt. Foi uma discussão tremenda à época, foi uma série de polêmicas durante o período, né? Inclusive teve aí os pitis do Paulo Coelho, com alguma certa razão. No momento o Paulo Coelho defendia que autores como André Bianco, Eduardo Spohr também tivessem sido levados pelo governo, até porque a fantasia e a literatura fantástica estavam em alta naquele momento. E o Paulo Coelho, embora convidado, integrante da lista, acabou aí boicotando o evento como uma forma de manifestar aí a sua contrariedade à lista dos que estavam. E dentro dos 70 nomes que estavam, lá estavam Ferrez e Lourenço Mutarelli, dois autores conhecidamente amigos aí do nosso processo do mercado editorial brasileiro. O Ferrez e o Mutarelli estavam lá. O próprio Mutarelli vai abordar, ainda que levemente, sobre a Feira de Frankfurt em O Grifo de Abdera, né, trazendo alguns elementos daquele evento lá, o Grifo de Abdera, que tem aí uma relação com a autoficção. Também aqui uma espécie de autoficção que vamos encontrar em O Demônio de Frankfurt, do Ferrez, em que ele, próprio Ferrez, e o próprio Lourenço Mutarelli, o Lu, vão ser aí os personagens principais desta narrativa, que, numa síntese
muito simples, muito resumida. Ela nada mais faz do que justamente narrar aí a presença dos dois naqueles dias na Feira de Frankfurt, não com foco em si do evento, mas trazendo aí uma questão da própria cidade e também, no que é muito interessante desse livro, uma questão de uma metaliteratura, no sentido que a literatura é colocada em discussão, a literatura brasileira, ou como o próprio Ferrez talvez se sinta, porque há um processo crítico em construção aqui no Demônio de Frankfurt, que aparentemente, a despeito da simplicidade da narrativa, porque ele e o Mutarelli passam os seus dias a andar pelas ruas de Frankfurt, procurando por brinquedos, aquelas bolinhas de plástico que vem os bonequinhos dentro, coisa de 20 centavos de euros, né? Eles criam um verdadeiro vício, uma noia por aquele brinquedo, né? E é o espaço onde eles mais acabam ficando durante a sua estadia na Feira de Frankfurt, a partir da narrativa do livro aqui, né? Então eles têm esse processo, e aí não vou deixar spoilers aqui, né? Um livro recente tem esta relação então com o demônio, que pode ser ou não, né? Apenas metafórica, será? Será que os dois encontraram mesmo com o diabo lá na Alemanha? Será que os dois fizeram um pacto? Aliás, né, o pacto, eu já venho, a minha pesquisa como tal tem sido em torno do pacto, mas aqui também o Ferrez entra nessa lógica do pacto com o demônio. As páginas finais deste livro, inclusive, são interessantes nesse sentido. Mas aqui vejamos o livro, além da narrativa, uma narrativa ágil, fluida, né? O Ferrez ele é muito direto no seu texto. E aí ele vai dando essas ações e aventuras aí dele e do Mutarelli por lá, tomando uísque pra caramba, aliás, né, que é uma dos destaques aí da narrativa, que os dois passam direto, além dessa noia, dessa procura pelos brinquedos de 20 centavos. Eles também aí bebem muito, discutem a literatura brasileira, analisam com um certo, às vezes do Ferrez não vou dizer rancor, mas um certo olhar muito ácido sobre o mercado editorial brasileiro, né, dando algumas pinceladas até sobre a sua própria existência nesse mercado, né? Há um viés crítico nisso. Há um detalhe muito interessante, tem um personagem, algum dos escritores que lá estavam presente no grupo, em que a narrativa aqui vai chamar de abúlico, né, num sentido pejorativo, e há esse olhar muito forte do Ferrez nesta obra, e quando ele se inclui com o Mutarelli, ele cita de maneira positiva alguns outros autores que, como o termo até da piada que eles constroem internamente, que seriam a cota, né, de apresentação, mas há uma celeuma aqui construída entre essa literatura marginal do Ferrez, essa literatura que vem da rua do povo, enfim, com a literatura acadêmica de influências e referências, ou permeadas talvez aí por algumas teorias e tudo mais, mas o Ferrez se coloca num ponto diferenciado desse mercado editorial brasileiro. E eu queria compartilhar com vocês aqui, inclusive o livro, né, além de ilustrações, ele traz várias fotos do Mutarelli com o Ferrez, e aqui está uma foto registrando aí o vício que os dois tiveram ao longo da estadia deles em Frankfurt aí, com essas maquininhas dos brinquedos de 20 centavos. A obra ainda vai trazer aí ilustrações do Mutarelli, né? Nós compartilhando aqui para vocês verem um pouco dessas ilustrações, o traço característico do Mutarelli, e também, até pelo trabalho com a Comic Zone, a proposta da Comic Zone, que está muito mais focada nos quadrinhos, nós teremos aí ilustrações do Andrei Bressan, Danilo Beirute, Doug Firmino, do Gabriel Bá, do João Pinheiro e do Marcelo de Salete, né? Estes quadrinistas famosos aí que terão ilustrações um pouco dando conta aí desta aventura do Mutarelli e do Ferrez lá em busca do demônio em Frankfurt. Será que eles encontram o demônio? Será que eles se encontraram mesmo? Às vezes parece que sim, às vezes parece que não sei o que vocês acham. Acho que isso eu vou deixar mais para a leitura do livro, para vocês observarem. Mas vejamos, tem a ilustração predileta minha do livro, acho que é essa daqui, meio que transformando o Mutarelli e o Ferrez aí numa espécie de Batman e Robin, né? Os dois que são muito parceiros, inclusive. Essa aqui também é muito bela, essa ilustração aqui do livro, tá? Então, ele é um livro com várias questões aí para você, inclusive, ter na sua estante.
Quanto à narrativa, é uma narrativa fluida, rápida, vale a pena a leitura, né? É uma história que talvez o nó narrativo não seja o mais forte, parece que não tem ação, parece que está muito ali, mas eu acho que para o leitor aqui o que fica muito é o processo de construção crítica do Ferrez, esse olhar para o mercado editorial, como ele se coloca, e também com essa questão do próprio poder em relação a essa literatura marginalizada, né? Eu digo não marginalizada, mas essa literatura marginal, periférica, como foi o caso do Ferrez, que saiu do Capão Redondo lá com o Capão Pecado, né? E chegou a esse estrelato, mas ele mostra que a despeito de todo esse processo, né? Isso é muito impactante, isso é muito forte aqui na leitura da obra do Ferrez, que mesmo ele sendo escritor, mesmo ele tendo todo esse impacto que ele teve, a própria questão do Capão Pecado, né? No mercado editorial brasileiro ele se sente, ou pelo menos é como transparece a narrativa aqui nesse processo autoficcional, ele se sente um tanto quanto ainda não pertencente a esse meio, né? A esse caminho. E essa discussão crítica talvez seja o elemento mais interessante e reverberante aí do Demônio de Frankfurt, que sai para uma editora em começo de carreira, que é o caso da Comic Zone, onde o próprio Ferrez se torna então um dos editores, e isso também é bastante sintomático. Então, galera, eu acho que vale a leitura, também vale aí o seu joinha, também vale a sua inscrição no canal aí, sempre vamos estar trazendo muitas informações sobre livros e dicas de leituras e avaliações críticas como essa, sobre importantes obras tanto da nossa literatura nacional quanto também de outras obras aí da literatura mundial. Espero que vocês tenham gostado. Espero assim, vamos discutir, será que eles encontraram ou não o demônio? O final do livro, especialmente para quem for ler o livro, aliás, tem aqui na descrição também o link para a compra do livro, quem tiver interesse e quiser. Deixa aí um pouco mais desenvolvido. Será que o demônio era só um brinquedinho? Será que o demônio era só uma bolinha de plástico ou não? Então a gente precisa descobrir isso, e vocês precisam descobrir a partir da leitura do Demônio de Frankfurt, um livro que fala muito aí sobre o nosso mercado editorial, sobre algumas nuances desse mercado, carregado de estrelas, outras não tão estrelas, né? Mas há um processo curioso nessa análise do Ferrez aqui, e para quem gosta dessa nuance, ou dessa treta, ou dessa estilo fofoquinha, talvez ou não aí, também vale a pena a questão da leitura dessa obra, que, acima de tudo, pelo menos também, ela é bastante divertida, com humor, com sarcasmo, né? E com esse olhar bastante ácido aí para o nosso mercado editorial. Até a próxima, valeu, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, e não esqueçam, se inscrevam no canal.